Jeová é o tema que se repete várias vezes nos últimos 12 livros das Escrituras hebraicas. Muitos não conhecem bem esses livros proféticos. No entanto, você poderá encontrar neles informações práticas para a vida diária. Sabe como? E de que modo esses mesmos livros poderão ajudá-lo a se preparar para o grande dia de Jeová? Seção 1. Deus pode ajudá-lo a se preparar para seu grande dia. Está próximo o grande dia de Jeová, disse o profeta de Deus. Sofonias 1,14. Esse dia se aproxima rapidamente, de modo que temos de viver levando isso em conta. Você sabia que os chamados profetas menores têm algo importante a dizer sobre esse grande dia? Os capítulos 1 a 3 deste livro o ajudarão a conhecer melhor esses 12 profetas e os assuntos de seus livros. Desse modo, poderá se beneficiar do que eles escreveram, encontrando lições práticas para a sua vida. Capítulo 1. Mensagens de Jeová para o passado e o presente. Parágrafos 1 e 2. Pergunta: o que se pode dizer sobre a busca de tesouros escondidos, mas o que pode ajudá-lo a encontrar prazer na vida? Ao longo das eras, muitos já sonharam em encontrar algum tesouro escondido. Você já leu histórias sobre exploradores, arqueólogos e outros que realmente procuraram tais tesouros? Embora você talvez não participe nesse tipo de busca, que tal se encontrasse mesmo um tesouro? Seria muito recompensador se esse tesouro melhorasse sua vida ou a tornasse mais prazerosa e bem-sucedida. A maioria das pessoas jamais vai à caça de tesouros literais, mas vai à busca de felicidade, talvez se esforçando para ganhar dinheiro, ter boa saúde e um bom casamento, tesouros que não se encontram cavando o solo. Também não existe um mapa literal indicando a localização desses tesouros. Como sabe, é preciso esforço para encontrá-los. É por isso que muitos são gratos por bons conselhos sobre como atingir seus objetivos e tornar a vida mais prazerosa e bem-sucedida. Parágrafos 3 e 4. Pergunta: onde você pode encontrar conselhos práticos sobre como viver melhor? Você realmente tem à disposição conselhos úteis, orientações que já ajudaram outros a ser felizes. A Bíblia oferece os melhores conselhos sobre como viver melhor, conforme muitos já constataram. O autor inglês Charles Dickens disse a respeito da Bíblia: é o melhor livro que já existiu ou existirá no mundo, porque ensina as melhores lições pelas quais qualquer criatura humana pode ser guiada. Essas palavras não causam surpresa para os que consideram a Bíblia como inspirada por Deus. É provável que você concorde com a afirmação que lemos em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça. Em outras palavras, na Bíblia há informações muito úteis que mostram às pessoas como viver melhor em meio às complexidades do mundo moderno. Aqueles que guiam seus passos pela Bíblia podem ter uma vida realmente mais satisfatória e bem-sucedida. Parágrafos 5 a 7. Pergunta: em que partes da Bíblia podem se encontrar orientações benéficas? Mas em que partes da Bíblia você acha que se encontram tais conselhos? Alguns mencionam o Sermão do Monte, no qual Jesus deu conselhos práticos sobre aspectos da vida diária. Outros se lembram dos escritos do apóstolo Paulo. E todos podem encontrar conselhos úteis nos Salmos e nos Provérbios, livros cheios de sabedoria. Na realidade, dependendo de sua situação ou dos desafios que você enfrenta, qualquer livro bíblico pode ser útil, mesmo os que são essencialmente históricos, como os de Josué até Esther. Seus relatos contêm lições alertadoras para toda pessoa que deseja ser feliz em servir a Deus. De fato, nesses livros há conselhos que você poderá usar ao dirigir os seus passos para tornar bem-sucedida a sua vida. Lembre-se da seguinte verdade: todas as coisas escritas outrora foram escritas para nossa instrução, para que, por intermédio da nossa perseverança e por intermédio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança.
Romanos 15:4. No entanto, existe uma seção na Bíblia onde se podem encontrar tesouros, mas que, para muitos, ainda é um território praticamente inexplorado. Trata-se do grupo de 12 livros chamado Profetas Menores. Em geral, esses livros se encontram depois dos livros bíblicos maiores de Ezequiel e Daniel, mas antes do Evangelho de Mateus. Na maioria das Bíblias, os 12 livros estão nesta ordem: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Como já mencionado, a Bíblia é inspirada por Deus, contém ensinos valiosos e mostra às pessoas como viver melhor. Será que isso se aplica a esses livros? Certamente que sim. De fato, nos chamados profetas menores, há riquezas realmente úteis que nos mostram como viver melhor hoje em dia. Para entender por que alguns passam por alto esses 12 livros, pense em como eles são chamados em muitas línguas, profetas menores. Poderia esse nome influir no modo como as pessoas encaram tais livros? Será que até certo ponto afetou a maneira como você os considera? São os profetas menores menos importantes? Parágrafo 8, parte A. Cite uma das maneiras importantes que Deus usou para dar orientações. Pergunta B. Como muitas vezes é chamado o grupo dos 12 livros em consideração, mas o que significa essa expressão? O apóstolo Paulo começou sua carta aos Hebreus dizendo: Deus, que há muito, em muitas ocasiões e de muitos modos, falou aos nossos antepassados por intermédio dos profetas, no fim destes dias nos falou por intermédio de um Filho. Hebreus 1 e 2. Visto que Deus usou profetas humanos para transmitir suas mensagens, não devemos considerar quaisquer desses mensageiros ou seus escritos como menores em importância. No entanto, a expressão profetas menores leva alguns a crer que o conteúdo desses livros é menos importante. Outros concluem que as mensagens nesses livros têm menos peso do que as de outros livros bíblicos. Na realidade, porém, a expressão profetas menores, conforme usada em muitas línguas, refere-se simplesmente ao fato de que esses 12 livros são menores em tamanho. A nota diz: segundo a Enciclopédia Judaica, em inglês, volume 12, página 49, essa expressão parece basear-se na expressão latina usada na Vulgata, profetae minores. O adjetivo menor no título Profetas Menores não se refere à importância relativa dos 12 profetas em comparação com Isaías, Jeremias e Ezequiel, mas sim ao tamanho bem menor de seus livros. Fim da nota. Parágrafo 9. Pergunta: por que o tamanho de um livro bíblico não é indicativo de seu valor relativo? O fato de um livro bíblico ser curto não é indicativo de sua importância ou valor. O livro de Ruth é muito mais curto do que os livros que vêm antes e depois dele. No entanto, quantas informações tocantes contém! Esse livro curto enfatiza o apego que devemos ter à adoração verdadeira, ilustra o alto valor que Deus dá às mulheres e fornece detalhes essenciais a respeito da linhagem de Jesus. Outro exemplo, quase no fim da Bíblia, é o livro de Judas. É tão curto que, em algumas edições da Bíblia, não ocupa nenhuma página inteira. Ainda assim, há nele uma riqueza de informações e orientações inestimáveis. Os tratos de Deus com anjos maus, alertas sobre homens corruptos que se infiltrariam na congregação e exortações para travar uma luta árdua pela fé. Da mesma forma, pode ter certeza de que os livros dos chamados profetas menores, embora sejam curtos, não são inferiores em conteúdo nem em valor para você. Em que sentido são proféticos? Parágrafos 10 e 11. Pergunta A. Que ideia alguns têm a respeito da palavra profeta? Pergunta B. Em sentido bíblico, quem eram os profetas e o que faziam? Outro aspecto a considerar envolve os termos profeta e profético. Essas palavras relacionam-se com a ideia de prever o futuro. Para muitos, profeta é apenas alguém que prediz o futuro,
talvez com palavras misteriosas sujeitas a interpretações. Isso influi na maneira como alguns encaram esses 12 livros. É verdade que a leitura desses 12 livros logo revela que eles contêm muitas predições, grande parte delas sobre a vinda do grande dia de Jeová. Isso se harmoniza com o sentido básico da palavra profeta. Profeta era alguém bem achegado a Deus e, em muitos casos, era usado para revelar o futuro. Começando com Enoque, muitos profetas bíblicos de fato previram o futuro. Parágrafo 12. Pergunta: como se pode mostrar que ser profeta envolvia mais do que apenas fazer predições? É preciso lembrar-se, porém, que o papel dos profetas de Jeová não era só declarar predições divinas. Deus muitas vezes usou profetas como porta-vozes para revelar sua vontade. Por exemplo, talvez não encaremos Abraão, Isaque e Jacó como pessoas que prediziam o futuro. No entanto, o Salmo 105, 9 a 15 os classifica como profetas. Houve casos em que Deus os usou para revelar algo futuro, como, por exemplo, quando Jacó abençoou seus filhos. Mas esses patriarcas também eram profetas no sentido de que informaram às suas famílias o que Jeová dissera a respeito de cumprirem um papel no propósito divino. Outra indicação do alcance de sentido do termo bíblico profeta é o fato de que Arão serviu como profeta para Moisés. Arão desempenhou o papel de profeta servindo como porta-voz ou boca de Moisés. Êxodo 7, 1 e 2. Parágrafos 13 e 14. Parte A. Dê exemplos de como os profetas fizeram mais do que apenas predições. Pergunta B. Como você pode se beneficiar de saber que os profetas fizeram mais do que apenas predições? Veja também o caso dos profetas Samuel e Natã. Ambos foram usados por Jeová para declarar eventos futuros, mas ele também os usou como profetas de outras maneiras. Como profeta, Samuel instou os israelitas a largar a idolatria e voltar a praticar a adoração pura. E ele declarou o julgamento de Deus contra o rei Saul, o que nos ensina que Jeová valoriza mais a obediência do que sacrifícios materiais. De fato, uma das atribuições de Samuel como profeta era expressar os conceitos de Deus sobre a maneira correta de viver. O profeta Natã predisse que Salomão construiria o templo e que seu reino seria estabelecido firmemente. Mas Natã também agiu como profeta ao apontar o pecado de Davi com Batseba e contra Urias. Quem não se lembra de como Natã expôs o adultério de Davi, usando a ilustração de um homem rico que se apoderou da única e amada ovelha de um homem pobre? Natã ajudou também a organizar a adoração verdadeira no santuário de Deus. O importante é que não devemos encarar as mensagens contidas nesses livros proféticos como meras predições. Eles contêm expressões divinas a respeito de muitas outras coisas, incluindo excelentes esclarecimentos sobre como o povo de Deus daquele tempo devia viver e como nós hoje devemos viver. De fato, temos a garantia de que o conteúdo da Bíblia, incluindo esses 12 livros, é muito útil e prático, pois ajuda as pessoas a ver qual é o melhor modo de vida. Esses livros inspirados dão orientações valiosas que nos ajudam a viver com bom juízo, justiça e devoção piedosa no meio deste atual sistema. Tito 2:12. Como se beneficiar?